Colossenses. Nós vamos aqui no capítulo 1, amém? Só clicar aqui para a gente examinar a palavra. E vamos aqui no versículo de número 15. Estamos lendo alguns textos, irmãos, dos escritos nazarenos, das cartas, das epístolas, também do apóstolo Paulo, Pedro, João, para a gente ver que toda a Torá está aqui, irmãos, também. Amém? Que às vezes a pessoa lá diz, eu não obedeço a Torá, não obedece, então não obedece a Bíblia. Não é verdade? Porque o que está aqui está lá na Torá. Né, meus irmãos? Então, veja bem, está falando do Mashiach, Yeshua, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Então, queridos, a palavra do Eterno nos fala aqui de Yeshua HaMashiach, que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o próprio Deus. E aqui, olha só, ele é o primogênito de toda a criação. Então, ele é o primogênito de toda a criação, ele fala no verso 15, mas no 16 ele diz, tudo foi criado por ele. Então, como que pode ele ser o primogênito da criação e ele que criou tudo? É porque ele é o eterno. Amém? Então, você observa que aqui, meus irmãos, é importante que não existem três pessoas da Santíssima Trindade, como ensina a Igreja Romana e muitas igrejas evangélicas, né? Acho que quase todas. Mas existe um eterno e três manifestações do próprio eterno. Amém? Que o eterno, ele é o Pai, ele é Yeshua e ele é o Espírito Santo, ele é ele próprio. Amém? E Yeshua é o eterno feito carne. Então, observa, meus irmãos, que nele, e isso vem trazer para nós o primeiro mandamento, meus irmãos. O maior de todos os mandamentos. Quem falou qual é o maior de todos os mandamentos? Yeshua. Vamos lá em Marcos agora. Nós vamos lá em Marcos. Ver qual é o maior de todos os mandamentos. E aí nós vamos aqui em Marcos, capítulo 12, e nós vamos aqui, meus amados e queridos irmãos, no versículo, louvado seja Deus, eu fico assim, às vezes, meus irmãos, tantas pastores, pessoas leem tanto evangelho e não entendem o que está escrito ali, que é a coisa tão fácil de entender. Né, meus irmãos? Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem,
perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos, Yeshua? E Yeshua respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é. Não é isso que está aqui na tradução, que isso aqui é o Shema, que Yeshua respondeu, que está em Deuteronômio 4. E Yeshua disse: ouve, Shema, Israel, até aí está certo. Adonai, o Senhor, né? Nosso Deus, Adonai Eloheinu, né? Adonai, o Senhor, é único, não é o único Senhor, o Senhor é único, o que está no hebraico, entendeu? Então Yeshua disse, meu amado, que ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o eterno nosso Deus, e o eterno é único. Então, Yeshua está dizendo claramente, meu amado, aqui que o primeiro de todos os mandamentos, meu amado, é dizer que não existe a Santíssima Trindade. Que a Santíssima Trindade foi, e é isso, é a verdade, foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, e ela mesma sabe que criou isso, amém? E as igrejas evangélicas, eu creio que quase todas, copiaram esse ensino que fere o primeiro de todos os mandamentos, meu amado. Meu amado, esse mandamento, você vê bem, hein, que tem tanto mandamento importante, mas Yeshua HaMashiach, ele responde o primeiro de todos os mandamentos, é que ele, o Pai, e o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, é um. Eles são um, não tem três pessoas, é uma só pessoa. Amém? É uma só pessoa e são manifestações. O Filho é manifestação do Pai, do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Adonai. Então, meus irmãos, esse daí, quem respondeu essa pergunta, não fui eu, não. Foi Yeshua HaMashiach, meu amado. Você vê como é que vai ser a peneira naquele dia. Amém? E ele não diz que isso aí não é uma coisa, é um ensinamento. É mandamento. É o primeiro mandamento. Amém? O primeiro mandamento. Isso é uma ordem. O Eterno jamais se deixaria ser três pessoas. Amém? O Eterno jamais se deixaria ser três pessoas. Então, isso já é um primeiro momento que eu queria falar com os irmãos, que não sou eu que estou falando, é o próprio Eterno. Vamos agora lá, meus irmãos, voltar na carta aos Colossenses. Amém? Você vê, meus irmãos, que isso aí está na carta de Paulo, né? Mas eu não sei por que as pessoas, irmão, resistem a pregar a verdade. Né? Eu não sei por quê. Né? Coisa tão simples, tão nítida, né? E a verdade está ali, e a gente não pode querer ficar do arrebatamento logo no primeiro mandamento, né, meus amados? Louvado seja Deus. A igreja primitiva nunca teve esse troço de três pessoas. Amém? Isso foi criado quando foi criada a Igreja Católica, né, meus irmãos? Amém? Isso no século IV depois de Cristo. A Igreja Católica, ela defende isso e ela mesma sabe que ela criou isso. Amém? Não é a Bíblia. Aqui diz também, meus irmãos, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Então você observa, meu amado, que Yeshua HaMashiach, ele é antes de tudo. Por quê? Porque ele é o eterno. Ele não é uma pessoa de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha só, meus irmãos, que honra que a igreja fiel tem. E Yeshua diz que o corpo dele é a igreja. Meu Deus, se o corpo de Yeshua é a igreja, essa igreja tem que ser santa, meus irmãos. A igreja não pode ser de qualquer maneira. A igreja tem que zelar pela sua santidade. Amém? E aqui diz, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja Deus. Irmãos, não pode atrás também, esse é um lado que eu falei. Do outro lado, né,
E você sabe que é Testemunha de Jeová e muitos outros segmentos aí, né, dizem que Yeshua é menor do que o Pai. Totalmente errado, totalmente fora. Até alguns judaísmos dizem que o Messias é menor do que o Eterno. O Messias que eles estão esperando, o judaísmo não messiânico, outro judaísmo, né? Que é uma mentira também, meus irmãos. A gente não pode falar que é verdade, né? Com todo o respeito que nós temos, a gente tem que dizer que isso não é verdade. A palavra de Deus é clara e certa. Mashiach, ele é Deus. Isso está no livro de Isaías, meus irmãos. Amém? Você vai ver. Nós vamos lá em Isaías, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Adonai. Isaías, profeta Isaías. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Amém? Profeta Isaías. Não sei se é Isaías 9, Isaías 11. Eu não estou me recordando agora, mas eu vou me lembrar aqui. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, rapidamente. O texto aqui direitinho, só para a gente poder ficar certinho aqui. Está aqui. Isaías 9. Amém? Estava aqui, eu estava dúvida se era 9 ou 11, mas é 9. Amém? Isaías, capítulo 9. Louvado seja Deus. Amém? Isaías 9. Amém? Glórias a Deus. Aqui, 9. Nós vamos aqui no verso 6. No verso 6. Olha só. Porque um menino, isso daqui, irmão, está no livro de Isaiah, Isaías, que está no cânon judaico. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu amado, Yeshua é Deus forte, é Pai da eternidade. Como é que aparece e é príncipe da paz. Vamos botar aqui mais embaixo, para os irmãos poderem ver melhor. Obrigado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Então, Yeshua, novamente, a divindade de Yeshua HaMashiach, amém? Sendo reforçada aqui, nessa carta abençoada aos Colossenses. Irmãos, quanta coisa tem nas cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, amém? E que a gente tem que comentar com os irmãos, porque o que está lá na Torá, irmãos, está aqui, amém? Não tem, vamos observar Yeshua. Tem que observar os dois, amém? E aqui, meus irmãos, você observa lá aqui, verso 19, Colossenses 1, 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, porque os colossenses, né, eles estavam sendo trazidos para ser enxertados na oliveira, né? Então, eles têm que entrar o quê? Nos mandamentos. Então, nos outros tempos, eles estavam com obras más, porque para entrar na oliveira, você tem que ter obras santas. Amém? No corpo da sua carne pela morte, né? No corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos,
essas palavras são fortes. O servo de Deus e a serva de Deus tem que ser santo, irrepreensível. Ninguém pode observar na serva de Deus e no servo de Deus nenhuma atitude, nenhum testemunho repreensível. Aquele que é servo e serva de Deus tem que ser irrepreensíveis. Isso está na carta aos Colossenses. E inculpáveis, ou seja, não se pode ver nele, não se pode vislumbrar culpa. Esse é o objetivo. Estamos lendo os Colossenses, e nós lemos no domingo, em um dos cultos, acho que foi no culto da noite, Efésios. E a gente viu que em Efésios, Paulo fala a mesma coisa, irrepreensíveis e inculpáveis. Vamos lá em Efésios, para relembrar o que a gente viu agora. Amém? Isso me ocorre agora, isso. Porque a gente estudou agora, né, no domingo, e os cultos, irmãos, é sempre bom você relembrar. Agora está tendo até o culto sendo colocado no grupo. Amém? Você procura aqui. Olha lá. O que ele diz aqui? Né? Não comuniquei com as obras das trevas, eras trevas, né? Não sei se foi nesse texto aqui, deve ter sido em outro texto. Amém? Foi em Filipenses. Acho que foi o finalzinho do culto de domingo. Filipenses 2. Vamos aqui, Filipenses 2. Amém? Paulo fala para o Filipe. Vou para Efésios, para Filipe, mas eu tenho quase certeza que é Filipe. Amém? Verso 14 e 15. Amém? Amém. Olha só. Filipenses, a gente está falando, eles falando com os colossenses. Ele muda o discurso para os filipenses? Não. Olha só. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Então, irmãos, o objetivo do servo de Deus, da serva de Deus, é ser perfeito. O Eterno, ele não quer que você seja 99% fiel. O Eterno quer que você seja 100% fiel. E eu não estou falando de Torá, não. Porque lá na Torá ele fala várias vezes, que nós já lemos, sede santo porque eu sou santo. Não é verdade? Agora a gente está vendo aqui o Evangelho. Qual é o Evangelho que está sendo pregado aí que não é esse, meus irmãos? O Evangelho que tem que ser pregado é o que está escrito na Bíblia. E, ó, não tem só aqui, não. É que eu estou encurtando aqui o tempo. Amém? Nós vimos em Colossenses, Paulo dizendo que vocês têm que ser irrepreensíveis. Não ouve ninguém falar isso, meus irmãos. Só ouve dizer, ó, aqui, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe o quê? Deus sabe isso aqui. Que a igreja que vai ser arrebatada, ela tem que ser irrepreensível. Tem que ser inculpável. Isso é o que está na Bíblia. O que está sendo ensinado, sou sincero, meus irmãos, parece que são outras religiões. É uma outra Bíblia. Porque a Bíblia que está aqui diz que a pessoa tem que ser repreensível. O que Yeshua, ele fala lá em Mateus 5, meus irmãos? Vamos ver o que Yeshua falou lá em Mateus 5? Paulo está dizendo que a pessoa não pode tem que ser repreensível. Mateus 5, meus irmãos, está dizendo o seguinte, Yeshua, ele fala lá, Mateus 5, no verso 48, olha o que Yeshua fala, Yeshua Hamashia, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, o mandamento não é ser assim, não, Deus sabe que eu estou lutando. Irmão, vamos lutar pela perfeição. Porque o que o mandamento que Yeshua diz é ser de perfeito. Paulo fala, nós vimos Filipenses, nós vimos Colossenses, e o Espírito Santo fala aqui comigo, você não mostrou 1 Tessalonicenses? Vamos mostrar. O que Paulo fala lá para os Tessalonicenses? Ele vai mudar o discurso? Yeshua mudou o discurso da Torá? Então, meus irmãos, essa conversa aí de que acabou a lei, acabou a Torá, o Novo Testamento é o quê? Está dizendo que tem que ser irrepreensível, inculpável. Que evangelho é esse, meus irmãos, que está facilitando aí, que não existe? Esse evangelho só se for um evangelho inventado pelo homem, porque o evangelho da Escritura não tem isso, não. Amém? 1 Tessalonicenses. Olha só, e o Espírito Santo vai conduzindo o culto, ele quer que eu fale isso aqui para vocês. A 1 Tessalonicenses, ele falou, você falou irrepreensível, mas não falou tudo. E, na verdade, a gente aqui é um instrumento, né, meus irmãos? 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que está aqui.
Paulo falando, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tudo, meus irmãos. E todo o vosso espírito e alma e corpo, todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente, não é parcialmente não, plenamente conservados, olha a palavra que ele usa aqui, irrepreensíveis para a vinda de nosso eterno Yeshua HaMashiach, para o arrebatamento. Então, para o arrebatamento, nós temos que ser conservados irrepreensíveis. Amém? Eu não vou completar ali em Colossenses, porque o tempo hoje ficou um pouco mais curto, mas a gente pode voltar em outro momento. Ele fala ali de vários pontos que nós falamos em Efésios, né? Não mintais uns aos outros, né? Santificai seu procedimento, tem uma série lá, amém? Por quê, irmão? Ele pregava em todas as cartas isso, meus irmãos, porque esse é o padrão do servo de Deus e da serva de Deus que quer arrebatamento, amém? Agora, eu não sei, meus irmãos, que a pessoa tem que ficar catando palavra lá para não pregar isso, né, meus irmãos? Porque isso está bem claro na Bíblia, amém? Que o Espírito Santo, meus amados, continue a falar o teu coração, amém? E o nome de Adonai seja exaltado na tua vida.